Você sente isso? Algo antigo, algo que deveria estar enterrado para sempre, está retornando. A peste. Não estamos falando de uma simples lembrança do passado, mas de algo que ressurgiu das sombras. Um período onde a Inquisição ainda rondava as sombras, e frequentar a igreja era uma forma de garantir que sua cabeça não fosse separada do corpo. Mas para aqueles que sobreviveram ao açoite da fé, um destino ainda mais cruel aguardava nas trevas. A fome. A grande fome varreu a Europa, transformando campos outrora férteis em desertos de miséria e morte. Milhares sucumbiram à falta de alimento, mas o que viria a seguir faria a fome parecer uma bênção. A peste negra, um pesadelo que assolou o mundo com uma ferocidade que ninguém poderia imaginar. Os sintomas eram claros e assustadores. Tumores grotescos, conhecidos como bubões, surgiam pelo corpo, inflamando até atingir o tamanho de uma laranja, como se o próprio corpo estivesse sendo consumido de dentro para fora. Essas feridas abertas eram apenas o início do tormento. A pele enegrecia, marcada por manchas que davam nome à praga. Cada uma dessas manchas era um sinal de que o corpo estava apodrecendo por dentro, vítima de hemorragias que estraçalhavam os órgãos. A febre, o frio que parecia gelar a alma e a fraqueza extrema completavam um quadro de horror. Aqueles que contraíam a peste sabiam que seus dias estavam contados, com a morte caminhando ao seu lado, a cada passo mais próximo. Mas como esse pesadelo tomou conta da Europa? A resposta está nas sombras. Ratos infestados por pulgas carregavam o agente da destruição. Em 1343, mercadores europeus viajando em busca de riquezas trouxeram de volta algo muito mais valioso e letal. Os porões dos navios estavam infestados desses roedores. E logo a peste começou a se espalhar. Na Europa medieval, um cenário perfeito já estava armado para o apocalipse. Sem saneamento básico, sem água limpa, as ruas das cidades eram depósitos de lixo e morte. Ratos e pulgas se misturavam às fezes e ao lixo, espalhando o mal sem piedade. O horror não tinha fim. Entre 1347 e 1351, a Europa mergulhou nas profundezas da destruição. Um terço da população foi dizimado. Cidades inteiras foram devoradas pela morte. Em alguns locais, a metade da população pereceu, deixando corpos em decomposição espalhados pelas ruas. A visão desses cadáveres apodrecendo ao sol tornou-se algo comum. As pessoas desistiram de enterrar os mortos. A praga era rápida e implacável, matando em questão de dias. As estradas, as casas, as praças, tudo estava coberto de corpos, e o ar carregava o fedor da morte. Mas nem tudo era como parecia. Naquele tempo, ninguém sabia sobre bactérias ou micro-organismos. As explicações para o terror variavam, cada uma mais absurda que a anterior. Alguns culpavam os judeus, dizendo que eles haviam envenenado os poços. Outros apontavam para os astros, alegando que um alinhamento planetário havia trazido a praga. A igreja? Bem, a igreja afirmava que a peste era um castigo divino, e a única salvação estava na oração. Surgiram então figuras que seriam lembradas para sempre na história sombria da humanidade: os doutores da peste. Vestidos de preto da cabeça aos pés, com máscaras em forma de bico, carregavam consigo uma aura de mistério. Acreditavam que o ar contaminado, o chamado miasma, era o responsável pela doença, e enchiam suas máscaras com ervas aromáticas, na esperança de se protegerem do mal. Mas o que eles não sabiam é que, apesar da aparência aterrorizante, eram tão inúteis quanto as rezas desesperadas que ecoavam pelas igrejas. O caos continuava a se espalhar. Até mesmo as guerras não cessaram, e os exércitos começaram a usar os mortos como armas biológicas, lançando cadáveres contaminados sobre as muralhas das cidades. O horror não tinha limites. E aqui estamos, séculos depois. A peste pode ter recuado, mas será que realmente desapareceu? Hoje vemos sinais desse pesadelo novamente. Em várias partes do mundo, casos de peste a surgir. O século XIV foi marcado por fome, inquisição e morte. Mas será que estamos tão longe desse destino quanto acreditamos? Ei, você sabia que no último ano houve um aumento de quase 50% nos casos de peste relatados no mundo? Sim, você ouviu bem. A peste, aquela doença infame da era medieval, está voltando e é mais relevante do que nunca. Então, vamos fazer uma rápida viagem de volta ao século XIV.
A peste negra dizimou cerca de 1/3 da população da Europa, e seus efeitos foram sentidos globalmente. Avançando para os dias de hoje, estamos vendo surtos de peste em várias partes do mundo. É como um filme de terror histórico que se recusa a acabar. Hoje, vamos mergulhar nas razões por trás do ressurgimento dessa doença antiga e o que isso significa para nós agora. Certo, por que isso está acontecendo? Há alguns fatores em jogo. Primeiro, as mudanças climáticas estão sacudindo as coisas. As temperaturas mais quentes estão expandindo os habitats das pulgas e roedores que carregam a peste. Isso significa mais potencial para surtos em áreas que antes não eram afetadas. Depois há a urbanização. As pessoas estão se mudando para cidades superlotadas, onde o saneamento pode não ser adequado. Quando mais pessoas vivem próximas umas das outras, as doenças podem se espalhar como fogo. E não podemos esquecer o impacto das viagens globais. Uma pessoa infectada pode pegar um avião e desembarcar do outro lado do mundo antes que alguém sequer saiba que há um problema. Combinados, esses fatores estão criando a tempestade perfeita para a peste prosperar novamente. Vamos entender o que a peste realmente é. Causada pela bactéria Yersinia pestis, ela pode se manifestar de algumas formas diferentes, sendo a mais notória a peste bubônica. Os sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos, febre e calafrios. Se progredir, pode levar à peste septicêmica ou pneumônica, ambas muito mais graves e que podem se espalhar com mais facilidade. Historicamente, a peste era transmitida principalmente por pulgas que infestavam os ratos. Mas hoje, ela também pode se espalhar por gotículas respiratórias de indivíduos infectados. É louco pensar que uma doença que uma vez dizimou populações há séculos ainda está à espreita. De fato, algumas regiões, particularmente na África, Ásia e Américas, ainda relatam casos. O mundo moderno não está imune. Surtos de peste foram documentados tão recentemente quanto em 2021 nos USA. Agora, deixe-me contar sobre um incidente chocante que ocorreu no ano passado. Em uma área rural do sudoeste dos Estados Unidos, houve um surto confirmado de peste bubônica. Algumas pessoas foram hospitalizadas, e isso causou pânico na comunidade. As autoridades tiveram que intervir, alertando as pessoas para manterem seus animais de estimação longe de roedores selvagens e tomarem precauções se notassem quaisquer sintomas incomuns. Esse incidente serve como um alerta. Destaca o quanto a complacência pode levar a surtos que pensávamos ser coisa do passado. Então, para resumir tudo, o ressurgimento da peste não é apenas uma relíquia do passado. É uma preocupação real nos dias de hoje. Exploramos como as mudanças ambientais, a urbanização e as viagens globais contribuem para sua disseminação. É crucial manter-se informado e preparado, pois a conscientização sobre doenças infecciosas é fundamental para evitar outro surto. O que você acha do ressurgimento da peste? Você acredita que deveríamos nos preocupar mais com doenças que pensávamos estar erradicadas? Vamos conversar nos comentários abaixo. E aí, se você achou este vídeo interessante, confira o próximo sobre outras doenças infecciosas que podem te surpreender. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos interessantes.